no livro de Eclesiastes, nós consideramos ele também como palavras de sabedoria ou de direcionamento. Tanto é que, só para ter ideia, não despreze o Deus da tua mocidade. Nós vamos ver textos que tem igual a isso. Por quê? Quem escreveu foi Salomão. Tá? Assim, a ideia que se tem é Salomão. Por que ele chegou e falou assim, não despreze o Deus da sua mocidade? Porque ele desprezou. Porque quando ele era jovem, o que ele fez? Casou com N pessoas. Ou N mulheres, né, no caso. Então ele fala assim, ó, que quando ele era jovem, ele desprezou o Deus dele, dando valor a outra coisa. Então, ele passa a expressar um aconselhamento, um direcionamento do que ele viveu. Tá? Quer ver, ó? Olha só. Esse tipo de texto, ele fornece uma visão muito clara das necessidades que o homem ou ser humano possa ter ou ainda possa passar. Aí, ó, em Eclesiastes 7, 11 e 12, vamos lá em Eclesiastes, no My Bible. 7, 11 e 12. A sabedoria é ainda melhor quando acompanhada do dinheiro. Porque tem muitos que acompanham o dinheiro, mas não é sábios. Ambos são proveitosos debaixo do céu. Para saber que é proveitoso, o que tem que se fazer? Uma prática. Ó, vou pegar um negócio aqui, ó. Me diz o sabor dessa bala. Eu tenho uma bala aqui. E aí? Primeira pergunta, é bala? Segunda pergunta, é uma? Terceira pergunta, tô falando a verdade? Quarta pergunta, tô falando mentira? Então, ali quando nós vemos proveitosos, está falando em relação de um teste. Sabe o sabor dessa bala? Por quê? Eu vou testar a partir do momento que eu ver. Eu vou testar ou saber que é uma bala a partir do momento que eu ver que é uma bala. E eu vou saber realmente se é uma bala a partir do momento que eu ver que, além de ser uma bala, que é realmente uma bala, ser uma bala. Porque poderia ser pirulito. Qual o sabor da bala? Tá vendo? Ah, não tem jeito de eu saber. Tem. Aí, ó. A prática. Uma tampinha de caneta. Ó, você tá praticando vendo. Agora você pode falar, não é bala. Então eu não vou conseguir saber qual que é o sabor. Tá bom? E é uma coisa. Só que essa uma coisa não é bala. Tá? É isso que ele está querendo demonstrar, falando que o livro de Eclesiastes, no caso, ele vai trazer essa noção. Eu tô te falando, fião, porque eu ralei. Eu passei por isso. Olha só, tanto sabedoria como dinheiro dão proteção. Salomão era rei. Pediu sabedoria ao Senhor. E ele tinha a proteção, que era castelo, sei lá, uma casa chique, guardas. Mas somente a sabedoria faz o quê? Por que o dinheiro não preserva a vida? Porque nós vemos que tem circunstâncias de doenças, né? Que podemos gastar o dinheiro que for, mas se não for a graça, tá? E é isso que ele está dizendo, olha, eu tentei, mas o dinheiro não me trouxe. Não me trouxe. Por isso que ele chega e fala muita coisa em Provérbios, fala assim, filho meu, não faz isso, filho meu, não faz aquilo, porque ele quebrou a cara, confirma em Eclesiastes e ainda tem alguma coisa em Provérbios, tá?
apresenta ainda, em relação a esse texto, como ele fala assim, ó, eu vivenciei isso, é como se fosse uma autobiografia, tá? E nisso também tem até no Novo Testamento, tá bom? Olha lá, ó. Salomão percebeu isso quando estava velho. O livro de Eclesiastes é quando ele já estava no fim. Por isso que fala, não despreze o teu Deus, o Deus da tua juventude. Porque se ele está falando é um contraponto. Um contraditório, no caso. Aí seria, ó, eu sou velho. Não faça igual eu quando eu fiz, quando eu era jovem, não. Tá? Por isso que ele fala, ó, aconselha o seu filho para que não faça igual. Isso mostra o real sentido da vida. Neste livro, o pregador faz uso dos mesmos recursos textuais que os outros livros. Paralelismo, repetições, tá? Pode-se ainda notar que o autor busca expressar algo que se refere à sua realidade. Ou seja, ele não vai falar coisa conto da carochinha, tá? Com isso, atitudes são do autor estão dispostas, são expostas aqui, ó. Aqui tá meio errado de novo. Estão dispostas no texto, tanto positivas quanto negativas. Vamos lá? Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Olha lá. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Tá vendo a questão de atitude positiva? Aqui tá falando, ó, quem ama o dinheiro, ele tá falando assim, ó, você pode ter dinheiro. Tá falando, você pode ter dinheiro. Não falou não tenha dinheiro. Só que quando o dinheiro que eu tenho, eu passo a amar ele, aí entra na questão de ter ou não ter dinheiro. Nunca terá o suficiente. Olha aí, ó, quem ama a riqueza, ele não está falando para não ser rico. Tá? Ele não está falando isso, está falando quem ama. Nunca se satisfará com o que ganha. Aí ele fala a conclusão, certo? Não faz sentido viver desse modo. Então eu posso ter riqueza, eu posso ganhar dinheiro, mas a partir do momento que eu ponho o amor naquilo lá, o negócio fica feio. Quer ver? Olha lá no My Bible, o 47. Ó, só para ter ideia. Lembra dos políticos que chegam e tem propina, aquelas coisas? Muitos buscam o favor de quem governa. Todos querem ser amigos daquele que dá presentes. Olha só que interessante. Vamos dar uma olhadinha no Novo Testamento, que vai aparecer para vocês aí. Olha lá, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará, será dedicado a um e desprezará. Vocês não podem servir a Deus e ao... Lembra daquilo que a gente está falando de relação do texto com outros textos? Olha aí que interessante. E depois tem ainda outro texto de Lucas, ó. Em seguida disse, cuidado, guarde-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de bens. É igual ele disse lá no capítulo 7. O dinheiro não protege, filho. Não protege.
tá? E olha só, um texto que vai se relacionar com aquele texto lá de Provérbios.